Meus amigos, é sexta-feira santa, mas lá no Oriente Médio as coisas não estão tão tranquilas assim. Hoje, mais uma vez, Trump ameaçou destruir a infraestrutura iraniana, dizendo que o seu governo sabe exatamente o que precisa ser feito. Temos também aquele prazo de 10 dias estipulados pelo presidente americano sem ataques ao país iraniano, se encerrando em 72 horas, ou seja, com a reabertura dos mercados na segunda-feira, muito provavelmente veremos uma decisão. Ou uma escalada forte no conflito com novas ondas de ataques, ou então um acordo sendo feito e, quem sabe, a reabertura do Estreito de Hormuz. A verdade é, o Trump já trouxe na sua rede social algumas ameaças e que ele nem começou a destruir o Irã ainda. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, lembrando você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição. Ajuda a gente, estamos nessa batalha de chegar a 160 mil inscritos e faltam poucos. Iniciando com vocês agora, direto ao que interessa, o conflito continua, embora não estejamos vendo ataques, a gente vê ameaças, retóricas, enfim. Então a gente vê no momento o Trump ameaçando mais uma vez destruir a infraestrutura iraniana, dizendo que o seu governo sabe exatamente o que precisa ser feito. Então ele ameaçou usinas de energia, ameaçou pontes, basicamente de acesso ao país do Irã, o que, claro, aumenta ali aquela tensão. O presidente basicamente trouxe aquela postagem que eu mostrei na abertura dentro do seu Truth Social na noite de quinta-feira, onde no momento que ele falou isso, as pontes B1 construída recentemente perto do Tirã foi destruída em um ataque aéreo. Inclusive tivemos mortes aí, segundo a mídia estatal iraniana. Então, ele reforça ainda a questão que eles sequer começaram a destruir o que resta no Irã. Pontes a seguir, depois usinas elétricas, o que obviamente deixa aí no ar uma tendência de que veremos, uma escalada nesse conflito. Como sabemos, eu trouxe para vocês aí durante a abertura desse vídeo que temos o prazo de 72 horas impostas pelo Trump na semana passada, que primeiro eram 5 dias, ele estendeu mais 5 dias até 6 de abril e agora na segunda-feira, 6 de abril, a gente deve ter uma resposta mais precisa sobre o futuro desse conflito. Será que veremos uma resolução, os países entrando em um acordo, o Estreito de Hormuz sendo reaberto ou parcialmente reaberto? Ou então será que veremos aí o Irã continuando a fazer jogo duro, continuando muito rigoroso em relação às suas pedidas para chegar num acordo e então os Estados Unidos partindo para cima e trazendo novos ataques, escalando cada vez mais esse conflito? De uma forma ou de outra, a inflação segue sofrendo, esse estreito fechado traz problemas sérios em relação a preços de fertilizantes, inclusive que nós utilizamos aqui no Brasil. Temos também problemas da gasolina, o petróleo cada vez mais aumentando o seu preço, até voltarmos à normalização da rota do petróleo que é utilizado no Estreito de Hormuz, vai levar um certo tempo. Cerca de 1,4 bilhões de barris de petróleo nesse momento aguardam uma resolução para que possam voltar a passar pelo estreito. Então, obviamente, existe um tempo de deslocamento e até que essa situação toda se regularize, vai levar ainda algum tempinho. Então, obviamente, a gente vai ver consequências dessa guerra aí muito provavelmente durante esse ano, dentro dos próximos meses, principalmente no que se diz a inflação e a situação dela não só nos Estados Unidos, não só no Irã, como também, claro, no mundo inteiro. Então, a gente continua vendo, como por exemplo, o Irã possivelmente se defendendo, o caça americano abatido hoje, inclusive, as buscas pela tripulação estão em andamento, parece ser a primeira perda conhecida de um jato americano no país desde que a guerra começou no final de fevereiro, o que mostra que o Irã não está somente ali esperando uma resolução, eles estão se defendendo, possivelmente até mesmo abatendo caças americanos que passam no seu território. Não sabemos perfeitamente ainda qual que é a situação desse caça, se ele foi abatido ou se caiu por outro motivo, mas a verdade é que o Pentágono americano ou o Comando Central não comentaram ainda essa situação. Bom, continuando com vocês um pouquinho sobre essa questão macro, ontem tivemos também o Donald Trump impondo nova tarifa de 25% a produtos acabados com metais pesados, então estamos falando aí de alumínio, aço, cobre, então claro que isso tende também a trazer
trazer uma guerra comercial não só do Irã com os Estados Unidos, como diversos países. A gente sabe que da última vez que o Trump trouxe uma grande onda de tarifas, nós tivemos uma grande tensão pelos mercados. Da última vez que isso aconteceu, inclusive, o mercado cripto caiu drasticamente e dessa vez essa incerteza nos mercados já existe e está muito elevada, muito por conta do conflito, né? Como isso está colocado aqui dentro desse tweet. Então, nesse momento, se isso se transformar em uma outra guerra tarifária, como vimos aí em abril de 2025, isso pode, consequentemente, aumentar ainda mais a pressão existente nos mercados. Então, o Bitcoin pode sofrer quedas, a gente pode ver a S&P também sofrendo aí alguns baques. Então, muita atenção, porque essa questão tarifária começa no dia de ontem, não é dada ainda a sua devida importância, porque a guerra hoje toma todos os holofotes, mas na medida que a guerra vá se resolvendo, a gente pode ver sim a questão tarifária se tornando um grande assunto novamente, iniciando novamente um problema comercial entre diversas ações e o país norte-americano. Dando continuidade com vocês ao nosso vídeo, hoje é sexta-feira santa, eu espero que você esteja aí reunido com a sua família, além de estar nos assistindo hoje, que domingo seja uma ótima Páscoa para você e para todos aqueles que você amam, mas temos aqui também novidades em meio a essa sexta-feira santa. Vimos, embora os mercados estejam fechados, dados econômicos sendo reportados, como por exemplo, o ganho médio por hora, o relatório de payroll, como também a taxa de desemprego. Então, o ganho médio por hora ficou um pouquinho abaixo das expectativas, já o relatório de payroll se recuperou bastante do que foi reportado referente ao mês de fevereiro, tivemos um grande aumento aqui referente ao mês de março, então projeções estavam em 65 mil novas vagas, tivemos quase que o triplo de novas vagas sendo geradas, ou seja, quase 180 mil novas vagas sendo geradas, além também da taxa de emprego ter caído consideravelmente, ou seja, estávamos aqui com a projeção de 4,4 e ela veio em 4,3. Inclusive, trago aqui para vocês que a taxa de desemprego vem caindo. Ela chegou, inclusive, no final do ano passado a 4,6. Existiam expectativas que ela poderia continuar subindo, mas logo no começo do ano ela começa a cair, vai a 4,3 e agora se mantém nesse patamar de 4,3, contrariando, inclusive, algumas projeções. Então, o mercado de trabalho se mostra muito robusto. A gente sabe que no cenário macro hoje a gente tem uma complicação, uma tensão ocasionada devido a essa guerra na situação inflacionária norte-americana e, consequentemente, a gente vê uma dificuldade de eventuais cortes de juros nesse ano de 2026. Embora a gente venha a ver a troca de poder na cadeira do Fed, de presidente do Fed, com Jerome Powell saindo a partir aí do fim do primeiro semestre, embora a gente veja uma outra pessoa assumindo essa cadeira, dificilmente, dadas as circunstâncias, nós veremos cortes de juros. Bom, nesse momento as projeções para abril, no final desse mês, para a declaração do FOMC é de novamente manutenção das taxas, com uma leve probabilidade de aumento das taxas. Em junho, o mesmo ocorre. Muito provavelmente manutenção, em julho também, setembro também, outubro também. As probabilidades voltam a se tornar consideráveis para um eventual corte de juros somente a partir do ano de 2027. A gente começa a olhar aqui que em janeiro temos ainda somente 16% e lá para julho as coisas já são mais prováveis que a gente veja aqui um corte de juros, ou seja, cerca de 32%, né? Julho a gente já vê uma probabilidade bem mais considerável, mas pelo menos para 2027 muito por conta dessa tensão geopolítica, dessa questão inflacionária, a questão do barril do petróleo, a questão da guerra, basicamente, a gente vê uma dificuldade do Banco Central norte-americano de trazer incrementos à sua economia, dadas as circunstâncias inflacionárias. Então a gente pode ver, inclusive, um cenário de estagflação, onde a gente vê a economia norte-americana desacelerando e, ao mesmo tempo, os preços subindo. Então isso pode acontecer, não está descartado, principalmente se a situação no Estreito de Hormuz se mantiver durante mais algum tempo. Na década de 70, algo similar aconteceu e a gente pode ver o mesmo acontecendo a partir de agora. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu deixo para você um lembrete relacionado à Bybit, parceira aqui do nosso canal. Para você que não tem conta na Bybit ou tem um amigo, um familiar que não tenha, fazendo a sua criação de conta e depositando no seu primeiro depósito R$600 via Pix ou cripto, você
você recebe um baita bônus de R$ 100. Você recebendo esse bônus e gastando o valor que foi depositado no cartão da corretora, lembrando que esse cartão você pode utilizar em qualquer estabelecimento, inclusive estabelecimentos virtuais, né, como por exemplo o iFood, você gastando esses R$ 600, você recebe mais 50 de bônus, ou seja, total de R$ 150 de bônus, simplesmente por depositar e utilizar um cartão que você muito provavelmente já utilizaria aí no seu dia a dia, muito provavelmente do seu banco de escolha. E dito isso, família, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje. Um comentário rápido a respeito do mercado dos criptoativos. Bitcoin continua dentro daquele range de 65 a 70 mil dólares, sem esboçar muita reação, mesmo diante a um cenário de incerteza, um cenário de tensão geopolítica, um cenário de possíveis novas guerras tarifárias, como falamos durante esse vídeo, e claro, mediante a um cenário que em 72 horas poderemos ver esse conflito se intensificando e muito dadas as ameaças de momento do presidente americano. Então, Bitcoin continua lateral em 67 mil dólares, mas pode sim sofrer quedas na medida do que a gente for acompanhar na reabertura na segunda-feira que vem. Então, toda atenção é pouca. Nesse momento, eu não faria nada, aguardaria por uma posição na segunda-feira com o fim desse prazo dado pelo Donald Trump. Dito isso, fico por aqui e encontro vocês no domingo com novas atualizações do mercado.